Na parte de domingo, violação da aliança. Abra sua Bíblia agora em Josué capítulo 7. Quais foram as duas principais causas da derrota de Israel pelos habitantes da pequenina cidade de Ai? Era uma pequenina cidade chamada Ai, e o povo de Israel foi derrotado. Qual foi a razão desta derrota trágica? Abra sua Bíblia em Josué 7 e vamos ler. Mas os filhos de Israel foram infiéis em relação às coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabedi, filho de Zerá, da tribo de Judá, pegou para si uma parte das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Vocês estão vendo já no capítulo 7, verso 1, já explica qual foi o pecado de Israel. O pecado de Acã. O pecado de Acã é considerado o pecado de Israel, porque toda a nação sofreu por causa do pecado de Acã. Ele não sofreu sozinho, ele trouxe maldição sobre todo o povo de Israel. E o verso 2 diz: Josué enviou alguns homens de Jericó até a cidade de Ai, que está junto a Bet-Aven, a leste de Betel, e lhes falou dizendo: vão e espiem a terra. Os homens foram e espiaram a cidade, e voltaram a Josué e lhe disseram: não é necessário que vá todo o povo, bastam uns 2 ou 3 mil homens para atacar a cidade de Ai. Não fatigue ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Além do pecado de Acã, já mencionado no verso 1, aqui está a segunda causa da derrota. Eles subestimaram o inimigo. Eles estavam confiando em si mesmos. Eles não consultaram a Deus. Eles consideraram o inimigo pequeno demais, fraco demais. Basta que levemos somente 2 ou 3 mil homens para atacar a cidade de Ai. Eles subestimaram o inimigo. Você nunca pode baixar a guarda. Você não pode subestimar Satanás. Você só será vitorioso contra Satanás se você estiver escondido em Cristo Jesus. Ele é o guerreiro divino que luta suas batalhas. E o verso 4 diz: assim apenas uns 3 mil homens do povo foram até lá, os quais fugiram diante dos homens da cidade de Ai. Os homens dali mataram uns 36 deles. 36 israelitas foram mortos. E perseguiram os outros desde o portão da cidade até as pedreiras e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Verso 6. Então Josué rasgou a sua roupa e se prostrou com o rosto em terra diante da arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e puseram pó sobre a cabeça. E Josué disse: ah, Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus para sermos destruídos? Antes tivéssemos nos contentado em ficar do outro lado do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Quando os cananeus e todos os moradores da terra ouvirem isto, nos cercarão e apagarão o nosso nome da face da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Vocês estão vendo qual a preocupação de Josué? A preocupação de Josué não era a reputação dele, também não era o povo de Israel, mas a preocupação de Josué aparece no finalzinho do verso 9. E então, que farás ao teu grande nome? O que vão essas nações pagãs, o que elas vão falar do Deus de Israel? O teu nome será vituperado, será desprezado. O que farás ao teu grande nome? Então o Senhor disse a Josué: levante-se, porque você está assim prostrado sobre o seu rosto? Israel pecou. O pecado de um afligiu todo Israel. Israel pecou. Deus não disse Acã pecou. Assim você pode ver como o pecado do pai de família pode afetar a esposa e os filhos. Como um pecado coberto, um pecado oculto dentro da igreja pode afetar a igreja toda. Não tem como você colocar os seus pecados, meu querido irmão, minha querida irmã,
Não tem como você colocar os seus pecados dentro de uma garrafa e colocar uma rolha e fechar para que este pecado não traga maldição sobre os outros, para que este pecado seu, particular, individual, não afete os demais membros da sua família. Não tem como fazer isso. O seu pecado, seja como líder da família, ou o seu pecado como membro de uma igreja, afeta toda a sua família. Todos sofrerão consequências, as maldições. Por isso Deus falou, Israel pecou, quebraram a minha aliança. Não está falando especificamente de Acã, mas Israel quebrou a minha aliança, aquilo que eu lhes havia ordenado, pois tomaram das coisas condenadas, furtaram, mentiram e até debaixo da sua bagagem o puseram. Por isso os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos. Está percebendo por que Israel fugiu diante do exército da pequena cidade de Ai? Porque eles pecaram. Por isso Deus disse aqui, por isso os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, porque eles pecaram. O que é que pode dar a vitória para você e para mim? A vitória contra Satanás? Quando nós não vivemos em pecados conhecidos, familiares e conscientes. O pecado nos coloca debaixo do poder de Satanás. O pecado praticado na nossa vida autoriza Satanás a ter domínio sobre nós. Satanás tem domínio sobre aqueles que vivem na prática de pecados conscientes. Meu querido irmão, você e eu precisamos confessar e romper com os nossos pecados conscientes e recebemos o poder de Deus e o perdão de Deus e a vitória sobre Satanás. Por isso os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos. Por quê? Porque viraram as costas diante deles, porque Israel está condenado à destruição, porque estava em pecado. Não continuarei com vocês, disse Deus, se não eliminarem do meio de vocês a coisa roubada. Ah, meu querido irmão, quantos membros da igreja estão roubando o dízimo do Senhor? Quando você vê uma congregação de 100, de 200, de 300 membros, você olha para toda aquela congregação, quantos dali estão roubando o que é de Deus? Roubando os dízimos, roubando as ofertas, são infiéis. E estes pecados não ficam somente sobre o pecador. Estes pecados trazem consequências sérias sobre a igreja inteira, sobre a família daquele que está praticando o pecado, mas também sobre a comunidade da igreja. Meu querido irmão, por isso Deus disse para Josué, verso 13, levante-se, santifique o povo e diga, santifiquem-se para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, há coisas condenadas no meio de vocês, ó Israel, vocês não poderão resistir aos seus inimigos enquanto não eliminaram do meio de vocês as coisas condenadas. Deus está falando hoje para você, você não vai poder vencer a Satanás. Você não poderá ser vitorioso sobre o pecado enquanto você não romper com as coisas condenadas, com os pecados acariciados, sejam eles pequenos ou sejam eles grandes. Todo pecado consciente deve ser confessado, abandonado. Verso 14 diz, pela manhã, pois, vocês se apresentarão segundo as suas tribos, e a tribo que o Senhor designar por sorteio se apresentará segundo as famílias, e a família que o Senhor designar se apresentará por casas, e a casa que o Senhor designar se apresentará homem por homem. Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado, ele tudo que tiver, porque quebrou a aliança do Senhor e cometeu um ato infame em Israel. Por que Deus escolheu um processo demorado para identificar o pecador, para identificar o verdadeiro Acã? Por que Deus escolheu esse processo demorado? Primeiramente, vocês se apresentarão segundo as suas tribos, e a tribo que o Senhor designar, por sorteio, se apresentará segundo as famílias, e a família que o Senhor designar se apresentará por casas, e a casa que o Senhor designar se apresentará homem por homem. Por que houve este processo demorado? Deus estava usando de graça e de misericórdia para com Acã.
Deus estava dando tempo para Acã se arrepender e confessar o pecado antes de ser descoberto. Porque existe um tempo para ser confessado o pecado. Antes que descubram o seu pecado, você pode confessá-lo e encontrar perdão, encontrar graça. Mas Acã não se beneficiou, não valorizou o tempo de graça e de misericórdia que Deus estava dando. E o sorteio foi feito por tribo, por família, por casa e finalmente por homem. Verso 16, então Josué se levantou de madrugada e fez com que Israel se apresentasse segundo as suas tribos, e a sorte caiu sobre a tribo de Judá. Ele fez com que se apresentasse a tribo de Judá e a família indicada foi a dos Zeraitas. Fez com que se apresentasse a família dos Zeraitas, homem por homem, e a família indicada foi a de Zabdi. E fazendo com que se apresentasse a família de Zabdi, homem por homem, o indicado foi Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá. Todo um processo. Isso não levou meia hora, uma hora, isso levou muitas horas. É um longo processo. Deus dando tempo para que Acã se arrependesse e viesse e confessasse o pecado. Então Josué disse para Acã: meu filho, dê glória ao Senhor, Deus de Israel, e renda louvores a ele. E conte-me agora o que foi que você fez. Não me esconda nada. Acã respondeu a Josué: é verdade, eu pequei contra o Senhor Deus de Israel e fiz assim e assim. Quando vi entre o despojo uma boa capa babilônica, uns 2,5 quilos de prata e uma barra de ouro pesando mais de meio quilo, cobicei essas coisas e as peguei para mim, e eis que estão escondidas na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda de Acã, e eis que tudo estava escondido nela, e a prata estava por baixo. Tiraram aquelas coisas do meio da tenda e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel e as colocaram diante do Senhor. Então Josué e todo Israel com ele pegaram Acã, filho de Zerá, e a prata e a capa e a barra de ouro, os filhos e as filhas de Acã, os seus bois, os seus jumentos, as suas ovelhas, a sua tenda e tudo o que ele tinha, e os levaram para o vale de Acor, que quer dizer vale da desgraça. Josué disse a Acã: por que você trouxe esta calamidade sobre nós? O Senhor hoje trará calamidade sobre você. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, ainda os queimou, e levantaram sobre ele um montão de pedras que permanece até o dia de hoje. Acã trouxe uma maldição sobre Israel, mas Acã trouxe a perdição sobre sua esposa, sobre os seus filhos, porque Acã não morreu sozinho. A esposa também foi morta e os filhos também. Eles estão perdidos. Por quê? Porque o cabeça pecou e não se arrependeu. Ele não trouxe consequências só sobre si mesmo. Você, quando está planejando um pecado, você que é pai, você que é mãe, quando você está pensando num adultério, numa prostituição, quando você está roubando a Deus o dízimo, você está trazendo maldição sobre a esposa, sobre os filhos, sobre a sua casa. Pense bem, coloque a mão na consciência. Você não peca sozinho. Você está fazendo a sua família pecar. Meu querido irmão, o exemplo de Acã está aqui para dar uma advertência para você e para mim, para os líderes da igreja. Quando o líder da igreja, quando o pastor da igreja, quando o ancião da igreja está em pecado, eles trarão consequências de maldições sobre a igreja inteira. O pecado de Acã tem que ser removido, mas esse pecado pode ser confessado antes de ser descoberto. Não pense que admitir o pecado é o mesmo que confessar. Eu gostaria de fazer uma diferença bem grande aqui. Admitir que pecamos depois que tudo foi provado e descoberto, isso não é confissão.
Confissão é quando você se arrepende, sente tristeza pelo pecado praticado antes de ser descoberto, antes de ser provado. Acã poderia ter se arrependido, mas não se arrependeu. Ele deixou que o sorteio fosse feito, desperdiçou o tempo de graça que Deus estava dando, até que o nome dele foi descoberto. E então Josué disse: Acã, meu filho, dê glória ao Senhor, Deus de Israel, e renda louvores a ele, e me conte agora o que foi que você fez. Não me esconda nada. E então ele admitiu, dizendo o quê? É verdade, eu pequei contra o Senhor. Ele admitiu, mas ele não confessou. Não se engane, admissão não é confissão. De que forma as comunidades, de que forma a sua família pode sofrer por causa das ações erradas do pai e da mãe? Queridos, nossos pecados não podem ser apagados sendo escondidos. Quando você esconde o pecado, encobre o seu pecado, não o confessa, você trará maldição sobre si mesmo e sobre aqueles a quem você ama. O meu apelo para você, meu irmão, é: confesse os seus pecados hoje. Confesse-os em nome de Jesus Cristo e receba a bênção do perdão, da salvação e do poder do Espírito Santo, porque Deus não só perdoa, Ele capacita, Ele derrama sobre você o Espírito Santo. Aleluia!